Muito bem, estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje estamos falando sobre autismo. Para falar sobre o tema, recebo aqui André Siqueira, presidente da APAJAC, Associação de Pais de Autistas de Jacareí, e também a psicopedagoga Suelen Oliveira. Bom, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre as características, né, do autismo. O autismo, ele é hereditário também, ou ainda não se tem nenhum posicionamento em relação a isso? Não tem, como eu falei, não tem um diagnóstico fechado, né? Mas tem várias linhas de pesquisas espalhadas por aí. E tem gente que pega esse gancho de ser genético, mas não tem nada provado. Assim como tem ninguém que nunca teve caso na família e tem um filho autista, né? Então, não tem nada como falar é genético ou não é. Mas existem casos que tem alguém na família que também tem uns traços bem fortes do autismo. Então, realmente, tem uns que a pessoa fala, é porque o avô é, porque o pai é. Mas tem uns que não tem ninguém na família e a criança é autista. Suelen, você falou no primeiro bloco um pouco sobre a questão da escola. Como é recomendável que a pessoa, que o autista, ele frequente a escola regular ou ele tenha uma formação diferenciada? Como é a experiência de vocês em relação a esse tema? Sempre, né, acaba falando, parece que fica aberta, porque não são todos iguais, né? Igual o ano passado mesmo eu estava atendendo 10 na APAJAC, cada um era de um jeito. Então é difícil eu falar, não põe na escola ou põe na escola. Vai reagir aos estímulos de forma diferente. Vai depender de cada um. Tem criança que a escola é fundamental, porque é através da escola que a gente conseguiu trabalhar outras performances com ele. A questão da espera, né? Até o próprio Alexandre, que é o da Cinete, mesmo ano passado eu acompanhei ele na escola algumas vezes, eu fui até lá, conversei com o apoio dele, e aí ele conseguiu ficar na fila, esperar para comer, tudo porque tinha alguém lá preparado para ajudar ele nisso. Para ele foi fundamental. Mas tem criança que não vai conseguir ficar na escola. E aí você deixar ele lá chorando 3 horas e ele não vai render nada, aí você tem que procurar um outro tipo de atendimento. E as escolas estão preparadas para receber? Raras. Raras escolas que falam, não, pode vir que a gente abraça, né? Difícil, viu? Porque teu filho estuda em escola regular? O meu, por exemplo, no ano passado ele teve estudando, vamos dizer assim, se for no geral, posso citar que 4 meses no total. Picadinho. Ficava 2 meses, aí a escola conseguia uma estagiária, ele ficava 2 meses ali. De repente a estagiária não aguentava ou saiu por algum motivo e já ficava mais 3 meses sem aula. Então é difícil. E o que acontece? Pode falar. Por lei, né, segundo a inclusão, eles têm que ter alguém em sala de aula junto com eles. Então, se tem uma sala de 30 professora e tem que ter auxiliar. Isso é lei, né? Toda mãe tem direito a isso. Só que o que acontece? No caso de uma escola municipal, eles têm que aguardar vir a estagiária. E às vezes não tem estagiária disponível. Ou como ele falou, às vezes a estagiária chega e ela não tem preparo nenhum para aquilo. E muitas, né, no caso mesmo do Alexandre, até eu tirei o chapéu para a menina, porque você via que era um amor que envolvia aquilo ali. Ela abraçou a causa e foi atrás. E aí a gente viu a melhora, né? Trabalhando todo mundo junto. Mas tem pessoas que não é o perfil dela trabalhar com esse tipo de criança. Aí ela acaba saindo. E eles têm muito essa questão de rotina e vínculo. Você cria um vínculo com ele, aí depois você sai até ele criar o vínculo de novo com uma outra professora, com uma outra estagiária, o tempo tá passando. Né? Tem uns que se adequam super fácil, outros não. Então, por isso que tem casos que ele vai se dar bem na escola, tem outros que ele não vai ficar bem na escola. E chora, né? E daí, o que a diretora faz? Liga pra mãe. Então, a mãe às vezes acabou de sair da escola. Vem buscar. Vai buscar. Por isso que, assim, até a APAJAC tem esse apoio de psicólogos pros pais, porque principalmente a mãe, às vezes ela abre a mão da vida dela pra viver a vida do filho. Às vezes ela sempre trabalhou com o filho autista, ela vai ter que cuidar dele. Porque quem vai cuidar? Dependendo do grau, tem como você largar com qualquer um. E como é que está o funcionamento da APAJAC hoje? Vocês têm uma sede própria? Que tipo de trabalho que tipo de serviços vocês oferecem para esses pais de autistas? A gente agora, graças ao apoio até ressalto o apoio do nosso prefeito, Hamilton Mota, a gente conseguiu uma sede em 2013 e agora nós temos uma sede. Lutamos muito até para levantar essa sede, né, Sueli? Onde é? Na Avenida Pensilvânia. Até então a gente se reunia em casas de pais,
Depois conseguimos alugar uma casa ali no Jardim Santa Marina. Depois de lá a gente foi para um centro comunitário no Jardim Paraíba. Então eu digo que a Pajac meio que foi cigano, né? Teve uma época que atendeu na Guarda Civil, né? Na Guarda Civil, né? Naquela sedezinha aqui, a antiga Guarda Civil. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma sede para nós prestar o nosso atendimento. E a sede está bonita, sabe? A sede hoje com muita luta, tudo através de doação, tá edificada ali. E hoje nós estamos com 9 profissionais, né? Até o ano passado, acho que tinham 4 ou 5, né? Porque como é trabalho voluntário, então às vezes a pessoa arranja um outro emprego, muda o horário de serviço. Né? Tem uns que vão de coração partido, mas não tem como ficar o tempo todo. Igual eu mesmo, eu trabalho e lá eu vou fazer trabalho voluntário. Então eu sempre aperto aqui, faço esse horário. Todas as meninas são assim, né? E aí não tem profissional. E o que é oferecido lá? Atendimento psicológico, oficinas? Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente. De repente alguém que está assistindo em casa e gostaria de procurar vocês. O que ele vai encontrar nesse espaço? Então, a Pajac, ressaltando, ela não é uma escola, né, para autistas. Isso que é importante também, deixar claro. A pessoa bem claro, vai lá, vai deixar o filho e vai trabalhar e vir buscar à tarde. A gente ressaltar bem isso. A Pajac, ela trabalha através de atendimento, não é uma escola. Então, a pessoa não vai lá às 7 horas da manhã, vai pegar meio-dia, não. Então, é através de uma equipe multidisciplinar. Então, hoje a gente conta com terapeuta ocupacional, com psicopedagoga, com pedagoga, acho que estamos agora com 3 pedagogas, eu acho, se não me engano. Psicólogo, pediatra. Estamos com psicóloga para o atendimento especializado com as crianças e estamos com uma psicóloga agora para o atendimento especializado para os pais, que é muito importante. Porque os pais, eles chegam quebrados, eles chegam apavorados. Tem um caso de um pai lá que a mãe, ela praticamente está sozinha, porque ele não sai do carro, ele fica no carro, ele já está com depressão, ele já está com síndrome do pânico, devido ao fato dele ele não estar compreendendo o que está acontecendo com o filho dele. Então hoje a gente conseguiu agora uma psicóloga maravilhosa, que é a dona Cléia, a doutora Cléia, e ela faz o atendimento com os pais. Isso, assim, para mim, principalmente, foi, assim, motivo de muita alegria, porque os pais precisam de muito apoio. Porque não é só ali na Pajac. O atendimento, ele acontece ali. Então, ali você vai, praticamente, os pais vendo o atendimento, eles vão botar em prática dentro de casa isso aí. Então, quer dizer, a família fica o maior tempo com a criança, né, Sueli? A gente só dá um norte para onde eles têm que ir. Para onde eles têm que ir. E o atendimento da psicóloga geralmente é em paralelo. Então, se a criança vai ter atendimento comigo, por exemplo, enquanto isso o pai está sendo atendido com a psicóloga. Né? Porque também é difícil, às vezes, deixar a criança, a gente sabe que tem essa dificuldade também, né? Então, enquanto ele está tendo um atendimento, aí o pai está passando para a psicóloga. E essa rede de solidariedade que se forma entre esses pais, essa troca de experiências, você diria... Quantos por cento isso é importante nesse trabalho com as pessoas com autismo? Nossa, acho que é assim, é um divisor de águas quando pelo menos o pai aceita que o filho tem. Que tem. Aí muda tudo, porque aí o pai vai correr atrás. Né? Já teve casos de ter a triagem, a família chegar até a mim e eu conversar e a mãe nunca mais voltar, porque a mãe, imagina... Falaram na escola que meu filho tem, vocês não sabem o que vocês estão falando. Acho que ela foi lá meio pagar para ver, porque ela não aceitou. Então, enquanto ela não aceitar, ninguém vai conseguir fazer nada pela família dela. Agora, quando ela aceita, quando ela vai ouvir o que o psicólogo tem a falar, o que a gente vai orientar, aí com certeza o resultado é muito maior. E a gente tem relatos de mãe que fala, nossa, depois que você falou faz isso, faz aquilo, ele agora está fazendo, eu nem acredito. É muito comum que eu faça o atendimento, né, psicopedagógico, então... A gente faz a interação de jogos, alfabeto, número. E aí, quando eles... Vou 5 minutos para acabar, eu falo, vamos guardar. No começo, não, mas daí eu pego na mão deles, faço eles guardar. Depois, no final, quando eu falo, vamos guardar, eles mesmos já sabem que tem que guardar. E uma vez eu comentei com a mãe, ela falou, mas é só aqui que ele faz isso, em casa ele não faz. Então, eu falo, mãe, mas se você orientar, se você sentar com ele e pedir, ele vai fazendo. Né? E eles têm muito rotina. Né, uma coisa que acho que você até com o Nicolas deve observar.
tudo para eles às vezes é muito metódico, tá? Horário é isso, tá? Horário é aquilo. E quando sai da rotina, às vezes dá problema também no comportamento. No senso comum, a gente escuta muito falar que o autista ele é agressivo, ou pode se tornar agressivo. Isso corresponde à realidade ou é mais uma incompreensão nossa? Às vezes a agressão dele é uma maneira dele se defender. Né? Aquilo não tá insuportável para ele, ele vai manifestar, sair né? batendo, ou às vezes ele quer falar alguma coisa, porque como eu falei, tem uns que o cognitivo dele funciona, só não sai a fala. Então ele quer falar o que está acontecendo e não consegue. E aí vem a suposta, alguns que falam a agressão. Tem uns que chegam a bater. Mas lá na Pajac acho que não tem ninguém que, com a gente, graças a Deus, não tem ninguém que chega batendo todo mundo, não. Às vezes eles tentam se expressar de uma maneira que a gente não entende, Elton. E eles se expressam da maneira deles, né? Por exemplo, É que a gente falando aqui, parece uma coisa muito assim subjetiva, né? Para quem tá vendo, é a primeira vez que tá vendo. Mas quando você começa a ver eles, né? Conviver com eles, você fala assim, nossa, ele é uma criança como qualquer outra. Só que assim como eu, Suelen, tenho os meus gostos, tem música que eu não gosto, tem música que eu adoro. Eles têm os gostos deles, tem coisa que eles amam, tem coisa que eles não suportam. Só que a gente aprende a lidar com o que a gente não gosta. Eles não, eu não gosto e pronto, acabou. Né? E o interessante da terapia, do tratamento, do apoio é fazer com que eles saibam lidar com isso que eles não gostam. A gente acaba socializando, né? A gente socializa aquilo. Por exemplo, né? A gente chega num restaurante, o garçom serviu um prato que nem como a Sueli citou, um prato que eu não pedi, que eu não pedi para ele, que eu não gosto, eu vou falar, por gentileza, troca meu prato. Eles não, eles vão dar um tapa ali, eles vão jogar longe. Então, o que acontece? O que falta nele, como a Sueli falou no começo, né? É ligar os fiozinhos, porque tá tudo certo ali na cabecinha deles. Tá tudo ok, os sentidos deles estão tudo ok. Só que estão desconectados. Então, falta uma organização para que eles possam socializar aquilo que a gente consegue socializar, né? E consegue, viu? É que, como eu falei, falando aqui às vezes é vazio, mas a gente vê cada resultado. Maravilhoso. A gente também tem que mudar as nossas expectativas. Eu fico pensando também em relação à afetividade, né? Eles provavelmente devem manifestar o afeto, o carinho de uma forma diferente, né? A gente, muitas vezes a gente fala, eles têm dificuldade de se ligar com as pessoas, são frios, né? Mas na verdade, de repente, é mais um jeito que nós que temos que saber perceber e entender que é diferente. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Aí precisa conhecer a personalidade de cada um, né, Sueli? Precisa hoje os que eu tenho, todos vêm, abraçam, beijam. Porque a gente foi desenvolvendo isso neles. Vai embora, então tem que dar um beijo. E aí eles chegam, ou não vai falar oi. Então isso, como eu falei, é a questão da rotina. Todo dia ele chega, ele fala oi. Isso vai ficando para ele depois natural. É uma coisa que a gente tem inato na gente, isso. Eles não. E a gente vai desenvolver isso neles. Então tem uns que agora beijam, abraçam. Essa questão é muito ser trabalhado. Né? Tinha uma menininha que eu atendia que ela, nossa, chorava para entrar dentro da sala. A mãe ia comigo, daí a mãe foi saindo aos poucos. No final do ano passado, a hora que ela chegava, ela já agarrava no meu pescoço porque ela queria ir para a sala. Então você vê que é toda uma questão que foi sendo construída. Só que precisa ter, acho que a base é o amor. Você tem que amar o que você faz. Todos os profissionais, né? O pai, se ele tem um amor pelo filho dele, ele vai dar um jeito daquilo acontecer. Isso qualquer pai, né? Não só pai de autista. E quando o profissional e a criança sabe que aquele profissional está preocupado com ela, quer algum bem dela. Agora, quando eles vão para a rua e faz uma birra e os outros estão indiferentes com eles, eles também vão ser indiferentes. Então, a gente vê uns resultados lá, como eu falei, falando às vezes é vazio, mas vendo, os pais que têm a oportunidade de estar com a gente até sabem do que a gente está falando, né? Resultados maravilhosos, resultados assim que você vê que, nossa, que você vê que a mãe quando chegou lá, eu não consigo com meu filho, é muito difícil. Aí passa um pouco de tempo, eles estão ali no tratamento, de repente a coisa muda, a mãe fala, nossa, como que vocês conseguiram isso, né, Sueli? Mas é aquilo que você falou, é a família, né? É muito mais o trabalho da família. Por isso que eu falo, é um divisor de águas a mãe aceitar. Porque se ela aceita que o filho dela é autista, ela vai olhar para ele de outra maneira e vai tentar criar aquilo de uma melhor maneira possível. A mãe que não aceita, ela vai tratar o filho dela, deixa ele assim, faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer.
e aí vai ficando tudo mais difícil. Geralmente, Elton, o difícil, que nem a Sueli disse, eu vou frisar de novo, é aceitar. Geralmente é aceitar, porque a pessoa, ela fica pensando assim, não é isso não, é o jeitinho dele, logo melhora, ele é pequenininho assim mesmo, as crianças pequenininhas faz isso mesmo. Eu digo por mim mesmo, porque eu no começo eu falei, tem algo diferente, mas depois eu comecei a pensar, não, é a idade, isso vai melhorar. Então, às vezes entra na cabeça da gente, mas a gente não quer aceitar aquilo ali, até aceitar, o primeiro passo é aceitar, porque aceitou, procura socorro, não é verdade? Aceitou que tem um problema, vai procurar socorro. Procurou socorro, vai encontrar. Vai encontrar informação, né? Vai também encontrar outras pessoas. Você não precisa passar por isso sozinho. Você pode também compartilhar, buscar apoio. Hoje em dia a internet, o YouTube tem vídeos, surpreendentes mesmo. Igual, recentemente até foi o CEPAC e a Jan que trouxeram um curso sobre o método TEACH, e veio 2 pessoas ministrar o método que eles aprenderam fora do país, e tinha a imagem da instituição. E garotos de 14, 15 anos que iam no mercado, fazia compra e voltava com o troco, aquilo que ele trouxe na compra ele fazia, produzia. Então você vê que assim, tudo aquilo foi construído, mas o que eu falo, desde lá dos 2, 3, 4, 5 anos, né? Vocês têm uma ideia no Brasil da realidade, por exemplo, da inserção do autista no mercado de trabalho? Tem alguma ideia desses dados? Qual que é essa situação no país? Eu acho que o autista, assim, no momento, ele é bem excluído. Se a gente vê a inclusão nas escolas já está difícil, né? Imagina no mercado de trabalho, né, Sueli? É como até a gente, acho que estava antes, né, nos bastidores, eu estava falando sobre a matéria que saiu da Microsoft, né, que uma das diretoras de lá, ela tem um filho autista, de 19 anos, se eu não me engano, e aí ela levou adiante um projeto e a Microsoft pensa em futuramente com um projeto piloto contratar. Mas aí seria os Aspergers, né? Que é aquele que tem um domínio de determinado assunto e ele é focado naquilo e para aquilo ele vai fazer como ninguém. Então, para algumas empresas isso é interessante, né? Uma vez eu vi também que era no supermercado, o rapaz era repositor. Só que ele morava longe do supermercado e abriu um supermercado perto da casa dele. Ele falou, não, vamos transfere ele para lá. Aí o gerente falou, não, vou perder meu melhor funcionário. Porque assim, não falta, ele vai fazer tudo direitinho, ele é todo programado para aquilo. Regrado, Então, para algumas funções é interessante ter um autista. Mas aquilo é novo, né? Está sendo chegando, agora que está falando. Mas tem empresas que têm interesse em contratar. Nós temos um caso, Asperger, o Lucas é Asperger, não é? Não tem um diagnóstico ainda fechado, mas ele estuda, faz... No terceiro ano do ensino médio, se eu não me engano. Primeiro ano do ensino médio, já cursando, e você conversa com ele assim, ele é super, super inteligente, assim, sabe? Uma coisa assim que é legal. Bom, muito bem, eu queria agradecer vocês pela participação. Uma pontinha só, né, o que a gente falou. Imagina quem estiver vendo pela primeira vez, às vezes, gente, mas pelo menos vai... Se for procurar o que é o autismo, vai fazer uns links com o que a gente falou aqui. Porque é uma pontinha muito pequena. Pequenininha. Vou deixar o contato também da APAJAC, que ela está ali na Avenida Pensilvânia. Número 705. Nosso telefone é o 3962-1133. Quem quiser procurar a gente, né, tiver aí perdido aí, procurando algum apoio, alguma ajuda, pode nos procurar. Estamos lá para atender, estamos lá para orientar. O pessoal de casa aí estiver assistindo e tiver alguém, caso na família, pode nos procurar que estamos à disposição. Para dar um apoio aí não só na descoberta do diagnóstico, mas também no dia a dia, né? Compartilhar um pouco dessas experiências que vocês vêm adquirindo aí ao longo. Não só da criação, né, da APAJAC, mas... né? Se tiver profissional querendo compor nosso quadro. Exatamente, bom frisar isso. Hoje a gente está sem fono, até o ano passado tinha, mas por mudar horário, estamos sem fono. E é extremamente fundamental o trabalho da fono, né? Então, quem quiser ir lá conhecer e ficar com a gente precisa. Porque tem lista de espera de criança esperando atendimento. Como todo mundo é voluntário, cada um vai ali 2 horas, 3 horas. Tem uma série de cursos aí universitários na cidade que as pessoas precisam fazer estágio. Muitas vezes ficam procurando. Poderiam também estar procurando algumas organizações, instituições aí. O estagiário ele vai acompanhar o profissional, mas às vezes profissional também. Se tiver 1, 2 horinhas do dia, se chegar lá vai ser muito bem-vindo, porque a gente precisa. Muito bem, fica a dica. Eu queria agradecer então o André Siqueira
e a Suelen Oliveira, lá da APAJAC. Falamos sobre autismo aqui no TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se sempre buscar informação para conhecer melhor e enfrentar as situações aí das adversidades ou outras situações do nosso dia. Muito obrigado pela sua audiência. TV Câmara Entrevista fica aqui e voltamos em breve.